Bom, agora 8 horas e 25 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, para você que nos acompanha pela rádio Folha FM 98,3, pelo streaming, também no Face, pelos podcasts. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo, bem-vinda a este programa. E neste programa de hoje a gente conversa com o Peterson Gonçalves Teixeira, é médico e presidente do Sindicato dos Médicos de Campos. Aloysio, voltamos com você neste bloco. Se você me permitir aí, até não precisa ser necessariamente para abrir, pode ser, né, adiante. O Vladimir, que esteve aqui nesse programa no dia 12, agora de janeiro, fez um apelo para que os médicos colaborassem, para que os médicos ajudassem aí a prefeitura, ajudassem a população nesse momento de pandemia. Eu queria saber do presidente, aí pode ser encaixado mais à frente, sobre essa questão, se o sindicato e os médicos estão de fato ajudando. Não, acho que pode ser a pergunta para abrir, só para comentar que esse apelo foi reforçado depois pelo Frederico Paes, que fez o mesmo apelo aqui na terça-feira. Perfeitamente. Doutor, então, qual a posição hoje do sindicato e os médicos? Assim, acho que foi no momento de angústia, né, que ele entrou e fez esse pedido, e esse pedido, acho que ele veio junto com o não pagamento de dezembro, né, que deve ter gerado uma angústia para ele, porque obviamente chegou muita reclamação para ele sobre esse não pagamento. Afinal de contas, assim, todos estavam desesperados, mas eu não vejo nenhuma manifestação dos colegas em relação a fazer alguma paralisação. Acho que nem seria justo, nesse momento de pandemia, nem para a própria população, que nós parássemos, né? Só que é uma situação angustiante você trabalhar sem condições, você trabalhar sem salário, é uma pressão muito grande, porque estar na pandemia é estar sob pressão, e você não vê o reconhecimento no mínimo. Então, assim, é o que o Aloysio falou sobre a questão do heroísmo, né? Eu entendo que as pessoas falam, são os heróis de branco, mas nós queremos ser lembrados também como trabalhadores. A gente precisa receber o salário, a gente precisa receber os nossos direitos. Uma mãe depende de um colega médico que trabalha, um sobrinho ao qual ele paga a escola, um filho, né? Existe também uma angústia, as pessoas às vezes esquecem quantas vezes a gente chegava em casa com medo, tirava a roupa, entrava pela cozinha, lavava a roupa. Então isso tudo gera uma angústia psicológica muito grande, entendeu? Assim, nós somos humanos, né? Nós ficamos muito angustiados nesse momento de pandemia, que ainda continua, né? E não é a vacinação que vai, não sei se vocês ouviram os comentários, se você for vacinado, as medidas de protetivas elas ainda devem continuar. Você passar álcool em gel na mão, utilizar máscara, manter o distanciamento social. Então, assim, ele deve ter ficado angustiado por conta do não pagamento, né? Mas, assim, é necessário lembrar que nós somos humanos também, nós não somos máquinas, né? Não vi nenhuma manifestação contrária da classe, mas eu vi muita reclamação a respeito do não pagamento. Isso é natural. Você trabalha, você quer receber, você quer garantir pelo menos o mínimo dentro de casa. Então, assim, quando você não faz isso, você fica angustiado, de fato. Deixa eu engatar essa resposta à sua pergunta do Nogueira, Peterson, com uma pergunta feita aqui pela Graciete Nunes, servidora municipal também, do magistério, sindicalista, né? O pagamento em dia do salário dos servidores é obrigação do dever público, não é favor. Como o Sindicato dos Médicos vê a possibilidade de parcelamento dos 25% do 13º dos servidores ativos e aposentados? Graciete, né? Graciete, a gente vê o parcelamento do 13º com tristeza, né? Foi o que eu falei anteriormente. A gente não trabalhou partido em dezembro, e a gente não trabalhou partido
É partido que a gente faz assim, em pedaços, para receber ele parcelado, conforme o rege a lei, a gente tem que receber no 20º dia útil, né? Então, assim, a gente vê com tristeza, mas no momento é o que nos oferece. Então, a gente vai tentar discutir para tentar receber isso o mais rápido possível. Não é justo que nós que trabalhamos no ano passado em excesso, né, sobrecarregados, a gente seja relegado a receber parcelado em piores condições. Eu acho que nós também, Graciete, você vai lembrar, nós ficamos 4 anos sem aumento, né? Eu acho que é outro sacrifício que o servidor público fez nos últimos anos. Isso também não foi levado em consideração, né, dentro dos discursos. Então, assim, o servidor público ele só vem perdendo, né? E eu também não acho justo que o aposentado, o pensionista também receba parcelado, ou não receba o seu salário integral, visto que ele contribuiu para isso na vida dele toda e agora ele não consegue receber seus proventos. Eu vejo com tristeza isso. O sindicato ele vai procurar instituir ações que garantam o pagamento do salário e do 13º no decorrer do governo. Vamos voltar para o assunto pré-estabelecido para esse bloco, que a gente adiantou ele no bloco anterior, né? Quer dizer, Frederico disse aqui na terça-feira que Frederico Paes, vice-prefeito, que tem um peso muito grande na saúde por ser dirigente hospitalar, né, do plantadores de cana, ex-presidente do Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Campos. Ele falou esse número de 980 médicos concursados na ativa. E o fato é que Vladimir conseguiu mais 10 leitos para a Covid. No dia 16, né, 10 leitos equipados lá de... Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. É porque a imagem do PET se congelou para mim aqui, mas enfim, vamos lá. No dia 16, ele conseguiu 10 novos leitos de UTI equipados para o CCC, e metade desses leitos só entrou em operação semana passada. E foi aventado aqui, tanto pelo Vladimir quanto pelo Frederico, a possibilidade até de contratar a equipe de fora. Como é que você tem 980 médicos, você não tem médico para uma população de 507 mil habitantes, que é o que está no IBGE? Isso. E você não tem profissional para formar equipe para 5, 10 leitos. Porque desses 10 leitos, só 5 foram abertos, né? No meio de uma pandemia. Como é que essa aritmética é possível, Peterson? Então, Luiz, a gente acaba esbarrando nesse número de médicos anterior que foi levantado, né? Os 900 montar um leito de UTI não é só botar a cama, botar o monitor e o respirador. Eu preciso de uma equipe que saiba mexer nesses equipamentos. Então, assim, se eu não consigo pegar algumas especialidades e colocar, por mais que eu tente treinar em pouco espaço de tempo, eu não consigo fazer esse leito funcionar se eu não tiver o médico plantonista, o médico da rotina e o chefe da UTI. Aí eu preciso, para esse mesmo leito, enfermagem, eu preciso fisioterapeuta, eu preciso nutricionista. Então, assim, não é um leito, é um leito complexo de ser montado, ele não é simples de ser montado. E eu preciso de mão de obra especializada para isso. Nós levantamos esse questionamento para o Frederico Paes e ele também ele comentou sobre essa questão da especialização do leito, né? Então, assim, a gente monta o leito, ele ofereceu o leito ao município, mas nós precisamos de equipamentos, de pessoas capacitadas para poder realizar aquele tipo de atividade, que talvez não tenha nas especialidades médicas, desses 980 médicos que tenham possibilidade de realizar aquela atividade, não de imediato, mas depois recebendo um tratamento, sim.
Por isso a dificuldade. Sobre essa questão de contratar médico de fora para poder vir fazer o trabalho, né, levanta um outro questionamento sobre essa contratação demanda também gasto, né? Então, assim, se ele contrata médicos de fora, significa que tem dinheiro para poder pagar os médicos daqui. Eu fiz essa pergunta para o Frederico aqui. Se não era mais barato pagar o 13º. Então, assim, a gente entende o sufoco que a prefeitura está passando, né? Não sou advogado da prefeitura, não, a gente entende. Mas veja bem, eu acho que contratar médico de fora, então significa que ele pode pagar a gente. Então eu prefiro que ele me pague por enquanto e depois ele ajuste essa contratação. Talvez, Aloysio, eu falei processo seletivo, talvez se ele fizesse um convite para os colegas, dando em forma de substituição, com um salário mais atrativo, ele conseguisse compor essas equipes com os colegas daqui mesmo. É necessário esse estreitamento, é isso que o CIMEC vai procurar fazer, estreitar essa conversa do poder público com o associado, com o médico, para a gente tentar entrar em acordo, entrar em um pensamento comum, para a gente poder chegar a um resultado, entendeu? Positivo que seja para a população, mas sem explorar também o trabalho médico, né? O trabalho médico hoje ele é diferente de antigamente, entendeu? Para você ter uma ideia, assim, quando eu estava formando, Luiz, falava-se em tomografia, não se falava em ressonância. Parece uma coisa muito ressonância, uma coisa muito antiga, mas não é uma coisa muito distante, né? Eu tenho pouco tempo de formado, mas a gente falava mais em tomografia. Então, assim, eu penso assim, né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que montar as equipes é difícil. Você não pode pegar simplesmente, você vai lá e você vai tomar conta desse leito aqui. Sei, mas eu preciso treinamento para poder posicionar o tubo, eu preciso saber colocar os eletrodos, eu preciso utilizar o medicamento correto. Então, isso demanda um treinamento que a maioria dos médicos, eles estão muito ligados à sua especialidade. Entendeu? Há um tipo de assistência diferente. Então, eu sei que a pandemia ela demanda uma estrutura de atendimento diferente, que é característico da própria pandemia. Mas, assim, de imediato, né, eu inaugurei 10 leitos, eu preciso dos profissionais, mas eu não tenho, porque eu não tenho os profissionais especializados nessa área. Cláudio, são 8h38. E o último bloco, acho que é o mais repartido, extenso. Vamos partir para ele? Vamos, e aproveitar no intervalo, acertar essa imagem aí do doutor para descongelar, porque está congelado para a gente aqui também. Foi por isso que eu pensei que tivesse travado. Espera aí. Não, mas é rápido. A gente faz então esse breve intervalo e no último bloco o combate. Ótimo. Melhor assim. O combate à pandemia com critérios para a vacinação e ainda uma análise aí sobre o governo Vladimir Garotinho, feita pelo Dr. Peterson Gonçalves Teixeira, presidente do CIMEC, Sindicato dos Médicos, conversando ao vivo conosco hoje, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.